pessoal, segunda-feira, dia 1º de agosto, o primeiro pregão do mês, o Ibovespa fechou com uma queda de 0,96, bolsas americanas fecharam em ambiente misto, moeda americana no nosso mercado fechou aí com valorização. O fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha fechou positivo para o mercado à vista, negativo para o Ibovespa futuro e positivo para o dólar. Pessoal, esse movimento aqui positivo que vocês estão vendo no mercado à vista, ele foi construído hoje no leilão de fechamento. A gente conseguiu aí editar o leilão de fechamento para poder publicar para vocês no nosso vídeo, só que na hora que a gente estava acelerando o vídeo, o arquivo deu um erro, ele ficou corrompido e a gente não conseguiu adicionar isso no nosso vídeo junto com esse fechamento de hoje. Eles saíram no início do leilão de fechamento, eles estavam com uma posição vendedora em pouco mais de 120 milhões de reais. E eles passaram por uma posição compradora, como vocês estão vendo aqui, de pouco mais de 60 milhões de reais. Ou seja, viraram a mão aí pro mercado à vista no leilão de fechamento do pregão de hoje. O interessante é que no Ibovespa futuro, as vendas ficaram crescentes durante todo o pregão, assim como o mercado à vista, exceto no leilão de fechamento. Vamos dar uma olhadinha aqui nos contratos, que vocês vão conseguir perceber como é que foi a movimentação de hoje. Olha aqui, pessoal. Já começaram a onda vendedora para o nosso Ibovespa futuro. Na primeira hora, um pouco mais de 5 milhões de reais. Na segunda hora, eles já estavam acumulando um pouco mais de 50 milhões de reais em vendas. Ao meio-dia, pessoal, eles já tinham passado de 100 milhões de reais na ponta vendedora para o Ibovespa futuro. Eles estavam com uma ponta vendedora no mercado à vista e também uma ponta vendedora para o Ibovespa futuro. Isso realmente ajudou a pressionar a cotação do Ibovespa futuro durante todo o pregão de hoje. Inclusive, se a gente perceber aqui, essas vendas ficaram praticamente constantes e crescentes o dia todo. Somente entre 3 e 4 horas da tarde que eles diminuíram aqui um pouco essa ponta vendedora, mas depois retornaram essa movimentação até o final do pregão de hoje. Então, quer dizer, 200 milhões de reais de ponta vendedora por parte deles no Ibovespa futuro. No dólar, a primeira hora do dia eles ficaram praticamente no 0 a 0, 250 mil. Da segunda hora em diante, eles inverteram essa mão e ficaram aí na ponta compradora da moeda americana e foram assim até o final do pregão de hoje. Em relação ao preço médio, no caso do dólar, eles ficaram com preço médio de 1,5 ponto menor do que a cotação de hoje. Isso deu uma projeção de prejuízo de quase 300 mil reais. No caso do Ibovespa futuro, eles ficaram com uma projeção aí de praticamente 350 pontos, um pouco mais de 350 pontos para os contratos do Ibovespa futuro em relação ao preço final e do médio que eles ficaram, pouco mais de 1.200.000 reais de lucro para o Ibovespa futuro. Vamos dar uma olhadinha agora na base diária dos nossos contratos? Pessoal, começando aqui pelo dólar, eles começaram um dia na ponta compradora, inclusive o dia que eles começaram a ter liquidez na moeda americana, eles chegaram a comprar um pouco mais de 1 milhão de reais, inclusive foi o pico aqui do fluxo, entre o dia 27 e o dia 28. Depois eles venderam essa movimentação aqui, cerca de 14 milhões de reais no pregão de sexta-feira. A moeda americana inclusive teve uma correção mais expressiva e hoje a moeda americana voltou a ensaiar aí um movimento de alta e eles atuaram mais fortemente na ponta compradora, um pouco mais de 12 milhões de reais. Então eles estão fazendo aí, por enquanto, o zigue-zague bem dentro dos conformes em base diária em relação à evolução da moeda americana desse início do contrato que só vai terminar aí no final do mês. Para o índice futuro, a gente já estava acompanhando aquela movimentação compradora bem extensa por parte deles. Hoje eles deram uma pausa, né? Então essa pausa hoje fez com que também a gente tivesse uma pressão de baixa para os nossos preços do índice e a gente terminou aí praticamente na casa dos 57 mil pontos e ainda eles estão com o volume comprador de pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para o contrato do Ibovespa futuro série Q, que vai vencer no próximo dia 17 agora desse mês de agosto. Voltando lá para os nossos ativos, pessoal, olha que interessante. A gente já tinha observado aí no nosso resumo semanal que eles estavam com uma ponta vendedora nas ações de Petrobras. Inclusive terminaram a semana com um pouco mais de 100 milhões de reais na ponta vendedora no ativo e hoje engataram novamente uma ponta vendedora aí, se aproximando novamente dos 100 milhões de reais, um pouco mais de 80 milhões de reais, e o ativo sentiu essa pressão de venda e teve uma desvalorização aí bem expressiva, um pouco mais de 4% no pregão de hoje. Na ponta compradora, eles tiveram nas ações do banco Itaú, 53 milhões de reais, inclusive Itaú
eles deram, na verdade, uma folga na onda compradora que eles estavam tendo no ativo nas últimas 2 semanas. Na semana passada eles ficaram praticamente aí no 0 a 0, ponta compradora de pouco mais de 5 milhões de reais, e hoje eles tiveram aí, mesmo com o ativo caindo 1,20, uma ponta compradora mais forte no ativo. Vamos observar isso para os próximos pregões. No caso aqui de Ambev, eles tiveram uma ponta vendedora muito grande no ativo, inclusive na sexta-feira chegaram a vender aqui um pouco mais de 60 milhões de reais no ativo. O ativo se desvalorizou aí praticamente 3% no pregão de sexta-feira, e hoje eles deram um alívio dessa movimentação de vendas, recompraram praticamente a metade do movimento, e o ativo teve aí uma valorização de 85. Como outro destaque aqui na ponta compradora, a gente teve aí as ações de JBS que está tendo uma pressão de compra por parte deles, já tem 2 semanas, a gente já vai engatar o início da terceira semana já com essa onda positiva. Isso está refletindo também na evolução dos preços do ativo no nosso mercado. Bom, e na ponta de venda, mais um dia de vendas nas ações de Embraer. A gente percebeu aí que eles tiveram uma ponta vendedora bem forte no ativo no pregão de sexta-feira. Eles venderam mais de 80 milhões de reais, o ativo se desvalorizou aí praticamente 14% no nosso mercado, e hoje mais um dia de queda, quase 4%, e eles pressionando o ativo em ponta vendedora. Também a gente teve aqui, para os ativos que eles atuaram na ponta compradora, uma projeção aí de uma desvalorização de 0,70, ou seja, perderam dinheiro. Na ponta vendedora, os ativos que eles atuaram na ponta vendedora tiveram uma desvalorização média de 1,74, ou seja, ganharam dinheiro. Se a gente fizer esse net aqui, eles ficaram com um pouco mais de 2 milhões de reais de projeção de lucro para o nosso mercado à vista no pregão de hoje. Lembrando que, para quem é novo no canal, isso é uma projeção, viu pessoal? Porque a gente consegue calcular qual que é o tamanho da pressão que eles fazem dos preços dos nossos ativos, e se esses ativos se valorizam ou se desvalorizam no nosso mercado. E a gente consegue perceber, para quem tem mais tempo de canal, muitas vezes eles atuam na ponta certa do mercado e fazem pressão de preços nos nossos ativos, e grande maioria do tempo com uma projeção de lucro no nosso mercado. Bom, olhando lá para as opções, a gente teve aí posições vendedoras nas opções de Petrobras, inclusive aí tendo o mesmo lado para o mercado à vista, que foi o lado vendedor para o ativo, e no caso da Vale também opções vendedoras. Só que no caso da Vale, o que eles fizeram? Eles compraram a Vale preferencial e venderam a Vale ordinária, inclusive com um volume até mais intenso. A gente até percebe aqui 24 milhões para um lado e 3 milhões para o outro. Vamos ficar atento, por quê? Porque Vale tinha sido a ação de carro-chefe na ponta compradora por parte deles na semana que passou. Então vamos observar se realmente essa movimentação vai ficar por aqui só, ou se eles vão continuar nessa pressão vendedora no ativo no pregão de hoje. De qualquer maneira, no mercado de opções, mesmo eles vendendo puts, que é a projeção de alta, eles tiveram aí o volume vendedor de calço bem mais intenso para o pregão de hoje. Em relação a projeções, tiveram aí lucro nas duas pontas para as opções tanto de Petrobras quanto de Vale. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro? Olha pessoal, eles deram show hoje, inclusive um show principalmente nas opções vendedoras de Petrobras. Eles conseguiram lucrar tanto nas opções que eles compraram de Petrobras, que tiveram uma variação média de 17,53. Para quem é novo no canal, essa variação média de 17,53 é a variação dos 20 ativos que eles atacaram com maior ênfase na ponta compradora. A gente calcula aqui uma média de valorização e de queda desses ativos, e a gente consegue visualizar aqui 17,53, e na ponta vendedora é que foi o show do dia, que a gente teve um pouco mais de 26% de desvalorização, e eles tiveram um lucro aí de pouco mais de 1 milhão e 100. Vale também a mesma coisa, pessoal. Na ponta compradora eles conseguiram aí um lucro de quase 0,5%, e na ponta vendedora eles tiveram um lucro aí de pouco mais de 10%, o que deu um pouco mais de 370 mil reais para o nosso mercado. Bom, é interessante a gente observar esse fluxo do dia de hoje. Vendedor para o Ibovespa Futuro e até o leilão de fechamento também eles estavam na ponta vendedora no mercado à vista. Isso realmente fez uma pressão de preços no nosso mercado. A gente chegou aí a ter essa queda. O interessante é que no leilão de fechamento a gente teve uma inversão de mão, pelo menos no mercado à vista, dessa ponta vendedora para uma ponta compradora. Vamos ficar atento em relação a esse fluxo. Hoje a gente teve aí o primeiro fluxo vendedor por parte deles nesse mercado futuro. Inclusive, essa pujança toda de compra, hoje eles conseguiram se desfazer de 200 milhões de reais no nosso mercado. Quem não acessou o canal ainda e não fez a inscrição,
faça a inscrição, porque assim que a gente publicar o vídeo, já chega um aviso na sua caixa de e-mail para que você possa visualizar como é que está o comportamento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras durante o pregão e ver qual que é a pressão dominante aí nos nossos ativos para o nosso mercado. Quem gostou do vídeo também, pessoal, pode dar um joinha, isso ajuda o nosso canal junto ao YouTube. E quem tem amigos aí que fazem parte do mercado financeiro e queira conhecer como funciona o fluxo estrangeiro e a pressão que eles fazem nos nossos ativos, fica o convite, vocês convidam os amigos para que possam fazer parte dessa grande força que a gente está montando para abrir o olho do investidor pessoa física que atua no nosso mercado em relação aos grandes players. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!